Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre fé, um termo muito conhecido no meio cristão, muito abordado em pregações, em canções, aquele tipo de coisa que é fácil de falar, fácil de idealizar, mas difícil de viver na prática. Nesse vídeo vamos abordar alguns pontos que podem te ajudar a viver a sua fé de uma forma mais intensa. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O autor da carta aos Hebreus define com muita precisão o que é fé e o seu poder de impulsionar uma visão mais consolidada da onipotência de Deus. Outro ponto interessante que podemos enxergar no texto é que fé vai muito além. Não se resume apenas à crença e devoção. Ela também representa a entrega incondicional. O texto cita alguns homens que creram com convicção e firmeza em algo que não era palpável, mas sentiram no coração a soberania daquilo que era invisível, mas poderoso para direcionar e conduzir suas vidas. Esses homens citados no primeiro capítulo da Carta aos Hebreus são homens que triunfaram na fé. Eles ocuparam uma posição de destaque na galeria da fé. Servem de modelo e inspiração para nós que ainda estamos aprendendo a viver pela fé. Cada um desses homens enfrentou desafios diferentes. Todos eles creram em algo além do que podiam ver e se entregaram para viver o propósito que Deus havia designado para eles. Se entregaram de todo o coração para viver a vontade de Deus. O que cada um desses homens citados na carta aos Hebreus tem a nos ensinar? Abel nos ensina a honrar um Deus que não conseguimos ver com o nosso melhor. A forma que oferecemos nossas ofertas a Deus demonstra o nosso nível de fé. Se oferecemos o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas emoções, o melhor daquilo que possuímos, isso demonstra que Deus ocupa um espaço maior em nosso coração do que todas essas coisas. Mas quando colocamos outras coisas como prioridade, isso demonstra uma realidade para a nossa mente. Essas coisas são maiores do que Deus para nós e tem mais a nos oferecer do que o próprio Deus que criou todas essas coisas. Por esse motivo que a Bíblia nos adverte que sem fé é impossível agradar a Deus. A falta de fé em Deus revela uma verdadeira ignorância ao seu respeito. Todo aquele que verdadeiramente conhece a Deus crê que Ele está acima de tudo e pode tudo. Enoque foi um exemplo de integridade em um tempo em que a perversidade reinava. 2 gerações após Enoque, o nível de corrupção da humanidade estava em estágio tão agudo que Deus se arrepende de ter criado o homem. O que preservou Enoque de toda perversidade à sua volta foi a fé, que deu a ele a possibilidade de viver um nível de santidade invejável. Assim como nós, Enoque também tinha uma natureza caída, mas a sua entrega incondicional a Deus possibilitou de chegar a um nível de santidade tão apurada que Deus o tomou para si. Enoque nos ensina que a fé nos capacita a viver níveis de santidade muito mais refinados do que o que estamos acostumados. Noé creu que Deus enviaria um dilúvio e destruiria a terra em um tempo que não havia chuva sobre a terra. Naquele tempo descia do céu orvalho durante a noite, chuva era uma coisa impensável. Noé trabalhou duro durante anos, construindo uma arca apenas com a sua família. Abraão sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para obedecer um Deus que ele não tinha visto, um Deus que ele apenas ouvia, mas ele não via. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé.
Ele se lança no desconhecido para viver o que Deus chamou ele para viver. Deus faz a Abraão e Sara, um casal que era estéril, uma promessa que ele seria pai de multidões. Então nós vemos que esses grandes homens de Deus citados aqui em Hebreus, eles têm uma coisa em comum: exerceram a sua fé mesmo não vendo o que era prometido. Eles exerceram a sua fé mesmo não vendo a promessa, mas eles decidiram acreditar naquilo que eles não viam, mas naquilo que eles acreditavam. Acima de tudo, eles acreditavam que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que eles pediam ou pensavam. O ser humano precisa acreditar em algo, como ser limitado a espaço, tempo e outras limitações. Para se sentir seguro, ele desenvolve crenças naquilo que é comum, acontecimentos que têm sempre os mesmos desfechos, processos que sempre têm o mesmo resultado. Isso desenvolve a fé do homem nas leis naturais e ele crê fielmente nessas leis. A dúvida sempre vem recheada de razão. Ela vai se basear na regra, na ordem natural das coisas para desacreditar o sobrenatural. Ela também age no emocional, trazendo à memória todas as frustrações provocadas pelas crenças em algo que contrariam as leis naturais, mas não se realizam. Se cremos que servimos a um Deus onipotente e criador de todas as coisas, que tudo pode, não devemos limitar a nossa vida na ordem natural das coisas. O próprio Jesus afirmou que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, daremos ordens a montes para eles se moverem e eles se moverão, pois nada é impossível ao que crer. O que precisamos considerar é que as nossas limitações não impedem Deus de operar o sobrenatural em nossas vidas. As nossas limitações dizem apenas sobre nós, mas não sobre o Deus que nós servimos. Pelo contrário, quanto maior a limitação, maior será o impacto do milagre. Quanto maior o impacto, mais glorificado Deus será na nossa vida. Se você precisa de algo sobrenatural, entregue a sua limitação a Jesus. Ele a transformará em milagre. Se permita viver o sobrenatural de Deus na sua vida. A galeria dos heróis da fé foram compostas por pessoas que decidiram viver o sobrenatural de Deus, acreditando que Ele era maior do que o impossível. Lembre-se, nada é impossível ao que crê. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe esse vídeo com um amigo e envie para alguém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Fique com Deus.